É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui a gente está fazendo um culto com tudo vazio, mas que bom, já louvamos ao Senhor, glórias a Deus por isso. Espero que você tenha louvado da sua casa também. E vamos falar sobre um assunto hoje, que o tema é: aonde está o seu coração? Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 18, do verso 18 até o 23, que é aquela história do jovem rico que foi encontrar com Jesus. É uma história muito conhecida, mas vamos lá. E diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde: por que você me chama de bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Perdão, é uma pergunta, né? Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele responde: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E depois Jesus Cristo fala, vendo entristecido, Jesus diz: como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Senhor Deus, que essa palavra esteja no coração de cada um, que o Senhor possa estar falando, aonde essa pregação for chegar, aonde esse vídeo chegar, que o Senhor possa falar profundamente ao coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Essa hoje vai ser dividida em três etapas, 3 pontos, tá? A gente leu aqui a parábola, não, a história, foi uma história real do jovem rico que encontra com Jesus. Essa foi a última viagem de Jesus a Jerusalém, quando esse jovem chega diante dele para perguntar: o que eu farei para entrar no reino do céu? O que está me faltando? E o que me faz pensar é que o que levou esse jovem a fazer essa pergunta para Cristo, sendo que ele já conhecia os mandamentos. E eu tenho 3 hipóteses. Talvez na cabeça dele, ele quisesse que Jesus o elogiasse, dizendo que ele estava correto, a forma dele andar estava correta, a forma dele agir estava correta, assim ele seria bem visto a todos que estavam à volta, o ego dele se encheria. Ou ele queria testar os conhecimentos de Cristo, pois ele mesmo falou que já conhecia os mandamentos desde a sua adolescência. Até mesmo, realmente ele podia estar até sentindo falta de algo. Talvez a salvação dele não estava tão certa assim. Mas ele chega para Cristo no verso 18 e faz a pergunta assim: que farei para herdar a vida eterna? Ele estava falando nessa frase de boas ações, de fazer o bem. Ou seja, ele perguntou para Jesus: olha, qual é a boa ação que eu devo fazer para ir para o céu? O que está me faltando? Eu sinto que está me faltando alguma coisa. Então, qual é a boa ação que eu tenho que fazer? Quem eu preciso ajudar? Quem eu preciso fazer caridade? E esse é o erro de muitas pessoas, acharem que por fazer caridade está garantindo um lugar no céu. Por ser bonzinho com as pessoas, por fazer o bem para as pessoas, ajudarem, isso na verdade não garante a salvação. E esse jovem rico pode ter pensado que o seu dinheiro poderia comprar a vida eterna. E olha que muita gente hoje em dia acha que indo inúmeras vezes na igreja, dando dízimo, ofertando, fazendo caridade, acha que está indo para o céu. Se o nosso coração, se o meu coração e o seu coração não estiver transformado em Cristo, nada adianta fazer caridades e achar que está garantindo a sua salvação, porque isso não garante a vida eterna. O nosso coração tem que estar transformado em Cristo. Mas então Jesus chega e fala para ele:
quer ser salvo? Então guarda os mandamentos. E o jovem respondeu que isso tudo ele já estava fazendo, mas ainda lhe faltava uma coisa. Já viu aquelas pessoas que têm uma vontade imensa de fazer a obra de Deus, mas quando Deus chama para fazer a obra, ele está sempre muito ocupado, tem sempre muitas desculpas. Eu não posso, não dá, hoje eu estou cansado. E esse jovem era uma pessoa que sentia falta de algo. No fundo, as pessoas que não conseguem estar com Cristo, não conseguem desapegar das coisas, ele sente falta de algo. No fundo sente. E no fundo todos sabem o que é que afasta de Deus. No fundo nós sabemos o que nos afastamos de Deus. E a diferença é que uns lutam para acertar e outros continuam no erro. Mas agora chegou o ponto que eu queria chegar. A gente falou agora do primeiro ponto, a gente vai entrar agora no segundo ponto. Em Gênesis, capítulo 22, 1 e 2. Gênesis 22, 1 e 2 diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. O filho da velhice de Abraão, Isaque. A história narra um tempo que era comum os pais entregarem seus filhos a deuses em holocausto. Só que Deus nunca havia feito isso. O nosso Deus nunca havia feito isso. E nós sabemos o fim da história de Abraão. Mas ele, o próprio Abraão, ele não sabia o que ia acontecer um segundo depois. Quando Deus pede Isaque para Abraão, você acha que ele ficou feliz? Tipo assim, opa, vamos fazer churrasquinho de Isaque? Não. Eu imagino que ele ficou com uma profunda tristeza no seu coração. Porém, ele obedeceu plenamente a Deus. Mandou ele obedeceu plenamente o que Deus mandou que ele fizesse. E pegou Isaque, tudo que precisava, e partiu para o Monte Moriá. O curioso disso tudo, que essa viagem tinha 3 dias. Era uma viagem de 3 dias. Eu acho que seria mais fácil, né? Seria bem mais fácil se fosse no quintal, mais perto, né? O monte perto dele, não. Deus mandou que fosse no Monte Moriá, e Abraão pegou Isaque e foi andando até o monte por 3 dias de viagem. Se você ler todo o texto, em nenhum momento Deus fala com Abraão mais, durante a viagem toda. Imagina a aflição daquele pai, que devia estar sendo consumida por dentro. O coração dele aflito por isso. A fé e a obediência de Abraão foi sobrenatural. Deus tem caminhos que não entendemos, mas se obedecermos à voz do Senhor, o milagre é certo na nossa vida. As pessoas às vezes não vão entender o que você está fazendo, mas se Deus está no controle, continue. Quem daria o seu próprio filho como holocausto para Deus, matando com suas próprias mãos? E eu te pergunto hoje, até onde vai a sua fé? Até onde vai a sua confiança em Deus? Até onde você obedeceria a Ele? Agora, depois dessa trajetória, Isaque se dá conta que não tem um cordeiro para oferecer. Como era de costume da época, que os pais davam seus filhos para deuses em holocausto, ele deve ter se perguntado: será que sou eu? Será que eu que vou ser o holocausto? Aí tá, é melhor perguntar, né?
E ele pergunta para o pai: pai, a lenha e o fogo está aqui. Cadê o contrafilé? O que a gente vai fazer lá? Mas o pai dele, com muita confiança em Deus, disse: Deus vai dar um jeito. Ele ergue o altar lá no Monte Moriá. Já está lá no altar. Ele ergue, coloca seu filho amarrado por cima da lenha. Quando ele levanta o facão para matar o candango, ele fecha os olhos, quando de repente um anjo grita: não, Abraão, não faça isso. Olha, se fosse eu acho que eu ia desmaiar de felicidade, porque Abraão ficou mais que contente com isso. Tira logo o seu filho dali e Deus provê um cordeiro para o holocausto. No último segundo, Deus provê o cordeiro para o holocausto. Essa é a nossa segunda parte. Agora vamos para a terceira e última parte dessa pregação. Na história do jovem rico, Jesus pede a ele para dar todos os seus bens para os pobres. E eu creio que você nem deve ter entendido por que eu comecei no jovem rico e foi lá para Abraão, né? Então, no jovem rico, Jesus pede para ele dar os bens para os pobres, e com Abraão, Deus pede o seu próprio filho. O jovem rico tinha que fazer algo muito fácil e não teve coragem. Abraão tinha que fazer algo muito difícil e simplesmente obedeceu. O jovem rico não confiou em Deus. Abraão confiou que Deus faria algo. O jovem mostrou que seu coração está nas coisas desse mundo. Abraão provou que em seu coração está Deus em primeiro lugar. Muitas vezes colocamos Deus em segundo plano na nossa vida, até mesmo nas pequenas coisas. Uma mentirinha, um pecadinho, um palavrãozinho, uma fofoquinha. Isso tudo é colocar o Senhor em segundo plano na nossa vida. Tem gente que quer a salvação, mas não quer largar as velhas práticas para servir ao Senhor. Jesus enxergou o problema daquele jovem, enxergou dentro do coração daquele moço. Jovem, em primeiro lugar, na sua vida, ser Cristo. Não é o videogame, não é a namoradinha, não é os amiguinhos, tem que ser Jesus Cristo. E no que está o seu coração hoje? Em Mateus capítulo 6, verso 21, diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Me alegro meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria.
sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Aleluia, glória a Deus.